As tábuas de argila de 4.000 anos foram decifradas principalmente por arqueólogos e especialistas em escrita cuneiforme, uma das formas mais antigas de escrita, encontrada em civilizações da Mesopotâmia, como sumérios, assírios e babilônios. Essas tábuas geralmente foram encontradas em locais de antigas cidades, como Ur, Nínive e outras partes do atual Iraque. Utilizando uma combinação de análise linguística e comparações com textos já conhecidos, os especialistas decifraram as inscrições. Entre as revelações assustadoras, algumas tábuas contêm relatos de desastres naturais, como enchentes, eclipses interpretados como presságios ruins e profecias apocalípticas, além de relatos de guerras sangrentas e práticas religiosas envolvendo sacrifícios. Essas descobertas lançam luz sobre as crenças e medos das civilizações antigas, mostrando como os povos antigos tentavam entender e explicar eventos catastróficos em suas épocas. As tábuas de 4.000 anos decifradas, revelações assustadoras da antiga Mesopotâmia. A descoberta e a decifração de tábuas de argila com mais de 4.000 anos trazem à tona um vislumbre fascinante, e por vezes, assustador, das civilizações que habitaram a antiga Mesopotâmia. Ao longo de séculos, arqueólogos e especialistas em escrita cuneiforme desvendaram textos que narram acontecimentos trágicos, profecias e desastres que impactaram profundamente a sociedade suméria, assíria e babilônica. A descoberta das tábuas, uma viagem ao passado. As primeiras tábuas de argila foram descobertas no século XIX, em cidades antigas como Ur, Nínive, Babilônia e outros locais na Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, Kuwait e partes da Síria e Turquia. Essas tábuas estavam enterradas em ruínas de palácios, templos e bibliotecas antigas. Uma das descobertas mais emblemáticas ocorreu em 1849, quando o arqueólogo britânico Austen Henry Layard encontrou a biblioteca do rei assírio Assurbanipal em Nínive, contendo milhares de tábuas cuneiformes. A escrita cuneiforme, usada nessas tábuas, é uma das formas mais antigas de comunicação escrita, datada de aproximadamente 3.300 a.C. Ela foi desenvolvida pelos sumérios e adotada por civilizações subsequentes. A decifração dessas tábuas começou no século XIX e foi um processo complexo, envolvendo comparações entre tábuas encontradas e o estudo profundo de línguas semíticas e não semíticas. Decifrando escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme era composta de sinais em forma de cunha, marcados em tábuas de argila ainda úmida, que depois eram deixadas para secar ou cozidas para preservação. No início, essas inscrições registravam dados econômicos, transações comerciais e listas de inventários, mas, com o tempo, passaram a narrar mitos, leis e acontecimentos históricos. A chave para a decifração cuneiforme foi a compreensão de que essa escrita tinha uma base tanto logográfica, com símbolos representando palavras ou ideias, quanto silábica, com símbolos representando sons. Especialistas, como Henry Ravinson e outros no século XIX, fizeram avanços significativos ao comparar inscrições trilingues, como as do monumento de Beistum, que continham versões da mesma mensagem em diferentes línguas. As revelações, acontecimentos assustadores. Ao longo dos séculos, a decifração de inúmeras tábuas revelou aspectos sombrios e assustadores da vida nas civilizações mesopotâmicas. Muitos textos são relatos de desastres naturais, presságios apocalípticos, guerras brutais e rituais religiosos de sacrifício. Um dos temas recorrentes encontrados nas tábuas são relatos de catástrofes naturais. As cheias dos rios Tigre e Eufrates, fundamentais para a agricultura na Mesopotâmia, muitas vezes causavam enchentes devastadoras, destruindo cidades e plantações. Alguns textos, como a Epopeia de Gilgame, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, narram uma grande inundação que ecoa a história do dilúvio na Bíblia. Essa inundação foi interpretada como uma punição dos deuses, retratando o medo que as sociedades antigas tinham dos poderes da natureza. As tábuas também trazem relatos de eclipses e outros fenômenos astronômicos, vistos como presságios. Em um texto descoberto na cidade de Mari, os escribas interpretavam o eclipse solar como um sinal de que o rei cairia do poder ou que uma guerra devastadora estava por vir. Em outra tabuinha de Nínive, os astrônomos do rei Assurbanipal previam uma série de desastres com base na posição dos planetas, reforçando a crença de que o destino da humanidade estava ligado aos céus. 2. Guerras e destruição. As guerras eram uma parte constante da vida na antiga Mesopotâmia, e muitas tábuas relatam batalhas sangrentas e os horrores que se seguiam. Uma das mais assustadoras tábuas de guerra foi encontrada em Babilônia, relatando a destruição da cidade pelo rei hitita Mursili e por volta de 1595 a.C. O relato fala da aniquilação total da população e do saque de templos, descrevendo o evento como um dia de trevas e uma maldição dos deuses. Outro exemplo vem das campanhas militares dos reis assírios, conhecidos por sua brutalidade. Tábuas do rei Assurbanipal descrevem a tortura e execução de inimigos capturados,
e essas táticas de terror foram usadas como uma forma de consolidar o poder e desestimular rebeliões. 3. Rituais de sacrifício. As práticas religiosas da antiga Mesopotâmia também continham elementos sombrios. Algumas tábuas detalham rituais de sacrifício, tanto de animais quanto de humanos, para apaziguar os deuses em tempos de crise. Uma tabuinha encontrada em Uruk, por exemplo, descreve um ritual onde 50 crianças foram sacrificadas para tentar conter uma praga devastadora que assolava a cidade. Esse tipo de sacrifício era visto como uma forma de evitar a destruição total, mas também revela o desespero e o medo diante de calamidades que pareciam inexplicáveis. O significado das descobertas. A decifração dessas tábuas abriu uma janela para um mundo antigo repleto de incertezas e medos. As civilizações da Mesopotâmia viam-se à mercê de forças muito maiores do que elas podiam controlar, sejam os caprichos da natureza ou a vontade imprevisível dos deuses. Esses relatos de desastres, profecias e guerras oferecem uma visão íntima de como essas sociedades lidavam com o medo do desconhecido e a busca por sentido em eventos assustadores. Além disso, as tábuas são uma fonte valiosa para entender como as antigas civilizações moldavam suas crenças, sistemas de governo e relações sociais em torno dessas forças. Embora algumas das histórias sejam aterrorizantes, elas também revelam a resiliência e a capacidade dessas sociedades de enfrentar adversidades extremas. Conclusão. A decifração das tábuas de argila de 4.000 anos revelou mais do que simples relatos históricos. Elas nos conectam às emoções e experiências humanas universais de medo, esperança e luta por sobrevivência. O mundo da antiga Mesopotâmia, com suas profecias sombrias, desastres naturais e rituais assustadores, oferece uma janela única para o passado e uma compreensão mais profunda das origens da civilização humana. Esses textos antigos, por mais assustadores que possam ser, são testemunhos poderosos de uma era em que o homem buscava desesperadamente compreender e influenciar os desígnios do cosmos e de Deus. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder mais conteúdos assim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.